Rádio Barroso Mix. A Rádio de Jesus. A Rádio de Jesus. Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga, ouvinte, que bênção estar com você nessa quinta-feira, aqui na Rádio Barroso Mix. Eu sou o Rafael e eu sou catequista. E vamos continuar nossa história emocionante da história de Tobias. Vamos recapitular rapidinho. Segunda-feira nós conhecemos Tobias, um homem justo no exílio. Terça-feira vimos ele ficar cego e ele orar, né? Tava pedindo a Deus para morrer. Quarta-feira conhecemos Sara, ela que perdeu 7 maridos por causa de um demônio e também orou pedindo a Deus para morrer. E vimos Deus enviar o anjo Rafael disfarçado para guiar o jovem Tobias numa jornada. Então hoje vamos ver essa jornada acontecer. Vai ver um peixe sendo pescado que será instrumento de cura. Você vai ver o casamento e a libertação de Sara. Se prepara aí então, se prepara o coração, porque hoje vai ser intenso também. A palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Rádio Barroso Mix. Então, o jovem Tobias saiu em viagem com Rafael, sem saber que ele era um anjo. Até o cachorrinho foi junto. No primeiro dia de viagem, chegaram à beira do rio Tigre e acamparam ali. E o jovem Tobias desceu ao rio para lavar os pés e, de repente, um peixe enorme saltou da água e tentou devorar o pé dele. Tobias gritou assustado. E o anjo disse rapidamente: pega o peixe, segura firme, agarra o peixe. E o jovem conseguiu pegar o peixe e jogou na margem. E o anjo disse: abre o peixe, tira o coração, o fel e o fígado e guarda essas partes. Joga fora só as tripas, porque o coração, o fel e o fígado são úteis como remédio. E o jovem obedeceu, abriu o peixe, separou aquelas partes e guardou. E assaram o restante do peixe para comer. E enquanto eles caminhavam, o jovem Tobias perguntou: irmão Azarias, de que remédio são o coração, o fígado e o fel do peixe? Lembrando que Tobias pensava que o nome do anjo era Azarias, né? Mas era Rafael. E Rafael respondeu: quanto ao coração e ao fígado, se um homem ou mulher for atormentado por demônio ou um espírito mau, queima essas partes diante da pessoa e ela nunca mais será atormentada. Então, olha que interessante, hein, meus irmãos? Aqui Deus ia usar, então, aquelas partes do peixe para expulsar o demônio que atormentava Sara. Lembra que tem um demônio atormentando Sara há anos? Rafael também diz: e quanto ao fel, ele serve para ungir os olhos de uma pessoa que tenha manchas brancas e será curada. Exatamente o que Tobias pai tinha, né? Tobias pai estava cego, tinha manchas brancas nos olhos. Então Deus estava ali providenciando a cura antes mesmo de chegarem. Então aquele peixe não apareceu por acaso. Foi uma providência divina.
Quando se aproximaram de Ecbátana, da Média, o local, a cidade onde morava Sara, Rafael disse: Irmão Tobias. E Tobias disse: Sim. Ora, hoje vamos ficar na casa de Raguel. Ele é teu parente. E ele tem uma filha chamada Sara. Ela é única. Não tem outro filho nem filha. Tu és o parente mais próximo dela. Tens mais direito que qualquer outro de casar com ela e herdar os bens do pai. A moça é sensata, é corajosa e é muito bela. E o pai dela é homem de bem. E Rafael continuou: Tu tens esse direito de desposá-la. Escuta-me, irmão. Hoje à noite eu vou falar com o pai sobre a moça, para que a reserve como tua esposa. Quando voltarmos de Ragés, celebraremos as núpcias. Eu sei que Raguel não pode recusar dar a filha a ti, nem prometê-la a outro homem, porque segundo a lei de Moisés, ele seria réu de morte, porque o direito de herança pertence a ti, não a outro. Foi o que Rafael disse para Tobias. Então, pela lei de Moisés, quando um homem morria sem filhos, a viúva deveria casar com um parente mais próximo para manter a herança da família. E quem era esse parente? Era Tobias, entendeu, meus irmãos? Mas o jovem Tobias, ele ficou assustado. Ele nunca tinha ouvido falar sobre Sara. Não, desculpa, ele já tinha ouvido falar de Sara, meus irmãos, é isso. Ele já tinha ouvido falar. Ele sabia daqueles 7 maridos que todos morreram. Então ele disse: Irmão Azarias, eu ouvi dizer que ela foi dada a 7 maridos e todos morreram. E ouvi que um demônio os matava, então agora estou com medo. Ele não me faz mal porque me ama, mas se eu me aproximar dela, ele me mata. Sou filho único, se eu morrer, farei meus pais descerem à sepultura com dor. E eles não têm outro filho para enterrá-los. Era um medo normal, meus irmãos? 7 homens morreram. Por que ele iria? Por que com ele seria diferente? Não é? Mas Rafael o tranquilizou e disse: Não te lembras das ordens que teu pai te deu? Ele mandou tomar esposa da casa de teus pais. Agora escuta-me, irmão. Ela será tua esposa. Não te preocupes com o demônio. Essa noite, ela te será dada como esposa. Quando entrares no quarto nupcial, toma brasas de incenso, põe em cima o coração e o fígado do peixe e faça fumaça. O demônio sentirá o cheiro e vai fugir e nunca mais voltará. E quando fores te aproximar dela, levantai-vos ambos primeiro e orai. Pede ao Senhor do céu que use de misericórdia e vos salve. Não temas, ela foi preparada para ti desde a eternidade, e tu a salvarás. Ela irá contigo, e creio que terás filhos dela. Olha que palavra de fé. Rafael, então, estava dando garantia
que ela foi preparada para ti desde a eternidade, né? E quando o jovem Tobias ouviu isso, que ele lembrou do peixe, né, do coração, do fígado, da fumaça, né? Ele se apaixonou por Sara, sem nem conhecê-la ainda. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que lindo. Seu coração se uniu a ela e ele a amou intensamente. Esse é o amor ordenado por Deus. Não é paixão carnal, é um amor espiritual. Quando chegaram na casa de Raguel, Sara estava no quintal. E Tobias a viu e confirmou. Era amor verdadeiro. Raguel os recebeu com alegria. Reconheceu que Tobias era parente e preparou um banquete. Mas quando se sentaram para comer, Tobias disse: Não comerei nem beberei aqui até que resolvas minha petição. E Raguel disse: O que você quer? Fala. Tobias respondeu: Dá-me Sara, tua filha, por esposa. Raguel ficou aflito. Ele sabia do problema. Ele tinha medo de perder mais um genro. E com sinceridade dolorosa, ele disse: Come e bebe primeiro. Alegra-te hoje. Porque ninguém tem mais direito de receber minha filha Sara do que tu. Mas vou te contar a verdade, meu filho. Já a dei a 7 maridos e todos morreram na noite em que iam dormir com ela. Mas agora, filho, come e bebe. O Senhor providenciará para vós dois. Mas Tobias insistiu: Não comerei nem beberei até que confirmes isto. E Raguel disse: Está bem, tudo bem, ela te é dada segundo o decreto do livro de Moisés. Do céu foi decretado que ela te seja dada. Recebe tua irmã de agora em diante. Tu és o irmão dela e ela é tua irmã. Ela te é dada hoje. Que o Deus do céu vos dê prosperidade e misericórdia esta noite. E chamou Sara, pegou a mão dela e pôs na mão de Tobias e disse: Recebe-a segundo a lei. Está escrito que a tomes, leve-a em paz para teu pai, e que o Deus do céu conduza a vossa jornada em paz. Fizeram até um contrato de casamento. Chamou a mãe de Sara, mandou trazer um documento, escreveu o contrato de casamento, fizeram a festa, comeram, beberam. Mas à noite, quando levaram Tobias para o quarto nupcial, ele se lembrou das palavras de Rafael. Então, ele tirou o coração e o fígado do peixe da bolsa, colocou sobre brasas e fez fumaça. E o demônio, quando sentiu o cheiro, ele fugiu para o deserto do Egito. E Rafael foi atrás dele. O anjo foi atrás dele e o amarrou lá. O demônio foi expulso. Sara estava livre. Mas antes de se aproximarem, Tobias e Sara oraram juntos. Tobias disse: Bendito sejas, Deus de nossos pais, e bendito seja teu nome por todas as gerações.
Que os céus te bendigam e todas as tuas criaturas. Tu fizeste Adão e deste a ele Eva, sua mulher, como auxílio e apoio, e deles nasceu toda a raça humana. Tu disseste: não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma auxiliadora semelhante a ele. Agora, Senhor, não é por luxúria que tomo esta minha irmã, mas com retidão. Digna-te ter misericórdia de mim e dela, e concede que envelheçamos juntos. Olha que oração linda! Tobias reconhece que casamento é instituição de Deus e ele pede misericórdia e longevidade juntos. E Sara diz junto: Amém. E eles dormiram juntos naquela noite, pela primeira vez em 7 casamentos, um marido sobreviveu. Enquanto isso, Raguel estava preocupado, com medo. Ele acordou de madrugada, Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele acordou de madrugada e foi cavar uma cova para enterrar Tobias caso tivesse morrido. Olha que situação triste. Esse pai já estava tão acostumado com morte que já preparava o túmulo com antecedência. Então ele mandou uma criada ir verificar se Tobias estava vivo. A criada entrou de mansinho e viu os dois que estavam dormindo, tranquilos, vivos, juntos. Ela voltou correndo e deu a notícia. Ele está vivo, não lhe aconteceu mal nenhum. E Raguel agradeceu a Deus com grande alegria. Bendito sejas, ó Deus, com toda a bênção pura. Bendiga-te por todos os séculos. Bendito sejas, porque fizeste de mim a tristeza uma alegria. Tiveste misericórdia de 2 filhos únicos. Concede-lhes, Senhor, misericórdia e proteção. Faz que acabe sua vida em felicidade e misericórdia. E ele correu, mandou os servos tamparem a cova antes que amanhecesse, porque não iam precisar dela. E preparou uma festa que durou 14 dias. Tobias teria que ficar ali celebrando. Meus irmãos, vamos para as lições que nós aprendemos. Primeira lição: Deus providencia antes de você precisar. O peixe apareceu no caminho, não foi o peixe? Aquelas partes necessárias foram guardadas. Quando você chegou ao problema, a solução já estava com você. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Segunda lição: oração vence demônios. Tobias e Sara oraram, antes de se aproximarem. A arma mais poderosa é a oração. Lá em Tiago capítulo 4, diz: Resiste ao diabo e ele fugirá de vós.
Terceira lição: casamento deve ser baseado em retidão, não luxúria. Tobias disse: não é por luxúria que tomo essa mulher. Quarta lição: Deus transforma tristeza em alegria. Raguel tinha sofrido, Tinha sofrido 7 vezes. Mas Deus transformou em festa. Meus irmãos, amanhã nós iremos ver o retorno. A cura de Tobias pai. Lembra que o Tobias pai tá cego? Pois bem, amanhã vamos ver a cura dele. Amanhã também vai ter a revelação de quem era Rafael. Amanhã você não pode perder o final glorioso dessa história. Não perca, tá bom? Até amanhã, aqui na Rádio Barroso Mix. Que Deus abençoe você. E lembre-se, o que Deus preparou para você, nenhum demônio pode roubar. Um forte abraço e até amanhã. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso.